Tá começando aqui pela TV Câmara, canal 16, mais um programa Cena Aberta. A trilha sonora de hoje quem faz é o violeiro Valdir Verona. Teremos também uma matéria especial do repórter Bruno de Moura, que vai nos apresentar o Memorial Zambelli, que fica junto ao Monumento Jesus Cristo Terceiro Milênio, no Parque de Exposições da Festa da Uva. Também teremos aqui no estúdio Nélio Enderle, que vai falar sobre a quarta semana das etnias, que ocorre entre os dias 21 e 25 de outubro em Caxias do Sul. E a gente começa o programa com a música de Valdir Verona. Valdir, com você. Muito bom esse Valdir Verona. Que música é essa, Valdir? Essa é uma composição minha chamada Estações. Estações. Isso. Prazer em receber o nosso programa com essa bela música aí de abertura. Muito obrigado, Luiz. Bom estar aqui mostrando esse trabalho, né? Essa música ela abre o CD mais recente, que é o Na Estrada, lançado em 2013. Eu estava observando você tocar aqui, vi que a viola tem mais cordas, né? Isso. Normalmente são 10, eu estou usando 9 agora, uma experiência nova que está... É uma experiência pessoal. Isso, pessoal. Tipo assim, arrebentou a corda, tu foi lá, fez um teste e funcionou, né? Funcionou porque, na realidade, como eu trabalho... A viola, diferentemente do violão, é comum a gente usar afinações diferentes, né? E como eu faço algumas alterações justamente nessa ordem de cima, a metade do trabalho só mexer numa corda do que duas, né? Então, tem até uma história que o violeiro passa metade da vida afinando e outra metade com a viola desafinada mesmo. O trabalho é menor na hora de alterar a afinação. Tá, mas falando de uma maneira do resultado sonoro... Também eu gostei bastante porque a viola é um instrumento que tem bastante agudo, né? E ela ficou com um grave extra, né? Diferente se fosse as duas, seria isso. Muito bem. E você gostou do resultado e então optou por, em vez de 10, está com 9 cordas. Tá com 9 cordas. Então, é o violeiro das 9 cordas. Isso. Muita gente confunde você com violonista, como o nome já diz, toca violão, com violeiro e violonista. Até porque o instrumento, aparentemente, de longe, parece igual, mesmo. Né? E eu uso uma viola grande, né? Até uma viola artesanal, que foi feita para mim mesmo, especialmente para mim. Como eu sou um cara grande, ele fez uma viola um pouco maior. E também porque, como eu faço um trabalho solo, eu preciso de um pouco de grave que a viola mais pequena não tem. Muito bem. Valdir Verona, a gente vai falar mais do teu trabalho, ouvir mais a tua música.
Nós também estamos recebendo aqui no estúdio hoje para falar aí de deixa eu colocar meu óculos aqui, sobre a quarta semana das etnias, que vai acontecer entre os dias 21 e 25. A gente está trazendo aqui no estúdio o Nélio Endel. Nélio, prazer em recebê-lo para falar sobre essa Semana das Etnias, que foi gerada. A Semana das Etnias é em função de uma lei aqui da Câmara de Vereadores, que é a lei que lá de 2006, né? 2006, que gerou a Semana das Etnias de Caxias do Sul. E aí o pessoal aqui da Casa das Etnias aproveitou para fazer esse evento. Antes de a gente falar do evento, Nélio, vamos falar da Casa das Etnias. O que é essa Casa das Etnias, onde ela fica, que trabalho faz aqui em Caxias do Sul? Porque faz parte do Ponto de Cultura, e Ponto de Cultura são vários na cidade, uns 9 ou 10, se eu não me falha a memória. Sim. Cada um tem uma atividade. E a Casa das Etnias, como o nome já diz, cuida e preserva, enfim, divulga as etnias aqui da nossa região. Fala um pouquinho desse trabalho, por favor. Na verdade, é um prazer estar aqui, Luiz, e é muito legal estar aqui para divulgar a Semana das Etnias, que é uma lei municipal 6.588 de 2006, que criou a Semana das Etnias. E o Ponto de Cultura Casa das Etnias está localizado na Avenida Independência 2542, na verdade ao lado da Quinta Estação, próximo ao Fórum, e já estamos organizando a nossa quarta Semana das Etnias. Desse projeto da Casa das Etnias. Mas ali, o que tem lá em termos da Casa das Etnias e que etnias é que funcionam ali? Que tipo de atividade vocês realizam ali? O Ponto de Cultura Casa das Etnias ele é formado por grupos étnicos, basicamente europeus. Evidentemente italianos. O Coro Cênico Eco dei Monti, o Círculo Trentino de Caxias do Sul, o grupo de teatro Misericolone, que representam a cultura italiana. A Associação Suíço-Valesana do Brasil, que representam os suíços, a Associação Germânica de Caxias do Sul, que representa os alemães, a Braspol, que representa a colonização polonesa no Brasil. Então, esses 6 grupos fazem parte do projeto Casa das Etnias e que tem como objetivo principal o cultivo das etnias formadoras de Caxias do Sul, através do teatro, da dança, da gastronomia, da música. E o Ponto de Cultura Casa das Etnias faz parte de um projeto do Ministério da Cultura que doou uma verba para Caxias do Sul para que fossem criados os pontos de cultura. Perfeito. E nós, dentro desse projeto, são 3 anos de utilização desses valores para a gente poder implementar a Casa das Etnias. E aí nós temos um espaço de teatro, que mais ou menos 120 lugares. No andar de baixo da casa. No andar superior, nós temos uma cozinha, que evidentemente a gastronomia faz parte também desse ponto de cultura e da cultura das etnias, principalmente a comida é muito importante. E lá estão sendo feitas oficinas de gastronomia, comidas típicas italianas, comidas típicas polonesas, alemãs, suíças. E as pessoas sabem, né? Na verdade, até, claro, italiano a gente não vamos nem discutir isso, mas as pessoas sabem ou têm o conhecimento que existem essas outras culturas, aqui na cidade, a suíça, a alemã e a polonesa, que está nesse ponto de cultura. Olha, a gente está evoluindo na divulgação dessas etnias, dos suíços, dos poloneses, dos próprios alemães, porque... Existe aquela coisa das pessoas... O quê? Caxias do Sul também teve colonizadores alemães? Também teve colonizadores... Tem isso? Tem muita gente que não sabe. Na verdade, por exemplo, a região do Panassolo, ela é muito... De alemães? De alemães. De alemães. Eles fazem muitas coisas relacionadas à cultura alemã na região do Panassolo. Então, o pessoal ali do Panassolo está começando a conhecer a cultura alemã. Mas dentro da Casa das Etnias, a gente está tentando
liberar essas informações para toda a comunidade. Esse é o objetivo da Casa das Etnias. Esse é o objetivo, de integrar e divulgar a cultura étnica de outros países dentro de Caxias do Sul. Fizeram a formação cultural da cidade. Exatamente. Legal. Vamos falar mais sobre isso durante o nosso programa aqui. A gente ainda tem muitas coisas interessantes para falar sobre esse ponto de cultura, Casa das Etnias, mas vamos ouvir um pouco mais de música do nosso violeiro Verona. Qual é a próxima, Verona? Tocar mais uma composição, que é uma milonga de violeiro, né? Dentro desse projeto que a gente tem de resgatar a viola na música do Sul e também adaptá-la, né? Então eu compus uma milonga chamada Com a Viola na Garupa. Com a Viola na Garupa é de tua autoria. Isso. Vamos ouvir então. Dessa viola brotam toques de milonga e um canto que se prolonga, os meus penares consola. A vida é a maior escola, onde busco fundamentos. No rumo dos quatro ventos vou cumprindo minha sina. Esse andejar me fascina, dos reveses não lamento. Pago em pago, meu guia é meu ponteio. Nesse ofício não me enleio, contando histórias que trago de um tempo distante e vago. Lendas, causos e vivências são velhas reminiscências que trago na alma guardadas, muito vivas, preservadas, somadas às experiências. Retirada. Assim no mais me despeço, num trote manso regresso, no rumo de outra estrada, pois cada nova jornada renova a alma da gente. Por isso sigo contente, meus dias passam num upa, com a viola na garupa e a vida tocando em frente. Muito bem, Valdir Verona e a música Com a Viola na Garupa. Valdir, você falou antes, resgatar e introduzir a música aqui do Sul. Fala isso pra gente, que trabalho é esse de tentar resgatar e introduzir na cultura daqui da música gaúcha? Quando a gente fala de música gaúcha, se remete logo ao acordeon. É verdade. Mas é preciso salientar que o acordeon ele é desenvolvido e propagado no Rio Grande do Sul a partir da chegada do italiano. Antes disso não havia acordeon, né? Havia violas, rabecas, enfim. Quando a gente fala em fandango, o fandango eram danças sapateadas ao som de violas e rabecas. Então a viola existiu, né? Só que quando a música gaúcha foi para o disco e foi para o rádio, enfim, ela foi já nesse formato do século XX, né? Já com acordeon, exatamente. Então, a ideia... Em 98, fui a Curitiba fazer uma oficina de música com um dos grandes mestres da viola do Brasil, com o Roberto Correia. E aí, a gente sentiu que havia uma lacuna, né? A viola era... Quando se falava em viola, sempre de São Paulo para... Em Mato Grosso, né? Mato Grosso, São Paulo, Goiás. O nordestino com aqueles repentes, né? Exato. E o Sul... havia essa lacuna, embora depois que comecei a pesquisar, descobri até várias músicas gravadas com viola aqui. Fiquei sabendo que o José Mendes tocava viola. E tem bastante gente tocando, mas
pela influência do rádio, acaba que o pessoal toca mais a música caipira, né? É porque ela tem, a gente quando ouve você tocar, remete já para música caipira. Exato. Você já remete, Tanto que o som a gente já remete para uma música caipira. Embora a viola tenha essa ligação já desde os instrumentos renascentistas, barrocos, como a guitarra latina, a guitarra barroca, né? Perfeito. Que você pode tocar músicas, assim como a laúde, ela era um instrumento, ainda existe, né? De cordas duplas, a viola tem essa característica, né? Desses instrumentos. E hoje nos grupos, enfim, os grupos de música daqui do sul, dos gaúchos, eles têm mais violão ou tem mais a viola? Não, tem trabalhos específicos, como por exemplo, em Tramandaí tem um grupo chamado Chão de Areia, que é um trio, né? Eles produzem com viola. Com viola, exatamente. Porque no litoral ela está muito ligada a essa cultura do terno de reis, é verdade. dessas manifestações culturais litorâneas, né? Então a viola está presente nessa música. Tem grupos ali na região de Sapiranga, eu acho que é isso, Nova Hartz, ali tem uns grupos de violas também, orquestras e violeiros, mas muitos deles voltados para a música, um pouco a música gaúcha e a música caipira, onde misturam, né? E o meu trabalho eu procuro, de certa forma, assim como eu busco o resgate, mas também eu uso a minha bagagem musical, né? Toda essa bagagem que eu tenho nesses 25 anos de profissão, e eu toco desde 78, então lá se vão quase 40 anos, né? Então eu não procuro, a viola para mim é um instrumento onde eu procuro me expressar. Então às vezes eu toco coisas que não são convencionais no instrumento. Não são convencionais para o instrumento e para o estilo de música que se toca aqui no Sul? Exatamente. E existe um ranço das pessoas quando você tenta, vamos colocar uma viola nessa... Sabe que já melhorou bastante, né? Já melhorou bastante. O ano passado eu fiz bem otimista, né? Sim. O ano passado eu fiz um show na Expo Inter e teve uma pessoa que veio comprar o CD, eu mudei de opinião, te ouvindo tocar. Isso é bacana bom também, ouvir é bom ouvir isso. Bacana. Vamos falar mais desse ponto de cultura, Casa das Etnias. Que tipo de... Bom, você já falou antes, Nelly, sobre teatro, música, gastronomia, bastante. O pessoal quer reunir quer fazer uma festa, quer fazer alguma coisa para celebrar a etnia. Vai ter o prato tal. Tem que ter uma comida, né? Tem que ter uma comida. Tem que ter uma comida. Na verdade, qualquer comemoração, qualquer evento, qualquer churrasco, tem que ter comida. No caso, ali na Casa das Etnias, não é um churrasco. Hoje vai ser um prato especial. Na verdade, a gente tem os grupos lá, poloneses, italianos, alemães. Cada etnia tem os seus pratos típicos. E já ocorreram oficinas de gastronomia na cozinha da casa, em que se reúne um grupo de pessoas, vai uma pessoa que sabe cozinhar aquele prato típico, explica, faz toda a oficina de como é que funciona, faz o prato e depois todo mundo, mais algumas pessoas, comem todo aquele alimento preparado especialmente daquela etnia. Então existe, por exemplo, umas coisas que a gente não sabia que existia. Pierogi, por exemplo. Pierogi é um tortei, como se fosse um tortei, recheado com ricota e temperado com cebola frita, e é um prato típico polonês. Quer dizer, já foram muitas vezes feitos jantares com esse prato típico polonês. Até na Semana das Etnias vai ter esse prato também incluído numa das noites, num jantar gastronômico que vai acontecer lá. Então, além dessa parte gastronômica, nós também temos aulas de francês, aulas de alemão. Tem aula de francês ali? Temos. Porque, na verdade... Acesso ao público em geral? Acesso ao público em geral. A gente está tendo, até agora, a gente tinha os cursos de língua gratuitos dentro desse projeto. Agora, como o projeto está terminando, então a gente está cobrando uma certa mensalidade para pagar o professor
E está tendo cursos de alemão, de italiano, de francês, porque o francês está incluído dentro da Associação Valesana dos Suíços. Sim, eles falam italiano, alemão e francês. Então, e nós temos lá alunos que estão indo lá para aprender o francês. A gente quer aprender francês. Legal. E a Associação Germânica está promovendo também curso de alemão. Tem curso de língua polonesa também. E existe uma programação assim, um calendário de programação? Sim, são os dias da semana. Por exemplo, na segunda-feira nós temos aula de técnica vocal. Nós temos uma professora, que é a Franciele Duarte, que está dando aula de técnica vocal para um grupo. Perfeito. Na quarta-feira, por exemplo, tem aula de percussão. Na terça e na quinta tem aulas de francês, de alemão, tem salas separadas e o pessoal continua fazendo. E esse espaço que vocês têm ali, o espaço físico foi doado pela prefeitura? Na verdade, é o antigo escritório da Cantina Antunes. Ela foi reformada pela prefeitura municipal. E repassou para o repassou, e nós estamos utilizando esse espaço para toda a divulgação do trabalho da Casa das Etnias. E esse espaço realmente ele é excelente, ele tem 2 andares e a prefeitura na reforma manteve muito da estrutura antiga, janelas, portas, paredes, a própria cozinha. Que bom que manter para não acabar com a história do prédio. Exatamente. Né? Que é um prédio histórico. A própria cozinha, ela teve onde era o antigo laboratório de enologia da cantina, e lá se manteve os azulejos ainda manchados com os corantes utilizados nas análises dos vinhos e tal. E esse espaço é muito legal porque a gente conseguiu montar uma cozinha e que cabe mais ou menos umas 20 pessoas para fazer essas oficinas de gastronomia. E a procura? A procura é boa quando vocês lançam? Sim, a procura. Quando a gente monta um curso de gastronomia polonesa, por exemplo, logo os 20 lugares são tomados pela comunidade ou pelas próprias pessoas envolvidas na casa de outras etnias, ou alemães, ou italianos. Que querem interagir. Que querem interagir e aprender como é que se faz a comida polonesa. Prato da cultura tal. Exatamente. Legal, muito bacana. Vamos ouvir mais música, Valdir? Qual é a próxima que tu preparou pra gente? Uma composição, um disco anterior, uma viola ao sul, um tema instrumental chamado Enseada. Enseada? Isso. Vamos ouvir então.
Muito bem. Você já tem 6 CDs gravados, é isso? Quase 7. 7, já está saindo o 7º, né? Isso. Que é o Parceria número 2, que a gente já vai falar. Isso. Desses 6 trabalhos anteriores a este 7º que está aí no forno, saindo já nos próximos dias, você fez algumas coisas solo e outras em parceria, é isso? São 4 solos, CD solo, né? E tem um com... Esse Parceria número 2 é o segundo, que a gente está fazendo um duo de viola e acordeon, que é um duo inédito. Agora já não é mais, porque tem um em São Paulo também, né? Ligado à música caipira daí, eles regravaram clássicos, né? Mas a gente saiu na frente, então é o primeiro. É onde a gente resgatou a viola, a ideia, o projeto inicial foi de 2006, 2007, isso, que era tem uma quadrinha popular que fala que a gaita matou a viola, e o fósforo matou o isqueiro, a bombacha, o xiripá, a moda, o uso campeiro. Perfeito. Então o nosso projeto foi uma reconciliação da viola com o acordeon no Rio Grande do Sul. Então foi um projeto que deu muito certo, e agora está saindo o segundo CD dentro dessa proposta, com essa formação, né? E eu tenho mais um que eu lancei em 2009 com o Área Trio, que era um viola e violão nesse disco, juntamente com piano e gaita de boca, com o pessoal da Teclas e Cordas, com o Biga e a Esmeralda. Legal. E esse teu último trabalho agora que está saindo aí, o Parceria número 2, é com o Rafael Deboni, é isso? Isso. E esse trabalho já está chegando. Já está chegando aí para quem quiser conhecer o teu trabalho junto, em parceria com o Rafael. Como é que está, quais são os acessos para as pessoas conhecerem o trabalho no Face, enfim? É só digitar meu nome no Facebook, né? Deve ter uns 3 com o mesmo nome que eu, mas o único ligado à música sou eu, né? Parece que tem o Valdir Verona em São Paulo, que é vereador lá. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver. Só o nome. Então, o Facebook acho que é o portal mais rápido. Daí tem a fanpage lá também, tanto pessoal como do mim e do Rafael, né? Então, Valdir Verona. Isso. Com V, não é com W, hein, por favor. Isso. Valdir Verona, tá certo. Você tem além desses trabalhos que você fez, você tem alguns prêmios aí bacanas aí que você já recebeu como músico. Prêmio Açoriano. Fala um pouquinho desses prêmios, Valdir. Na realidade, o Prêmio Açoriano foi indicado já 3 vezes e esse CD Na Estrada, de 2013, teve 3 indicações, né? Ainda não conseguimos pegar foram indicações. Foram indicações, né? O prêmio que eu peguei, mas mesmo assim já o fato de estar indicado entre os melhores da música do Rio Grande do Sul. O CD, são 5 CDs que são escolhidos de toda a produção do ano. Já é uma vitória. Já é um prêmio. Já é um prêmio estar lá, né? É um prêmio. E eu tenho... eu recebi em 2 oportunidades, eu tive a felicidade de receber o prêmio Rosine. A segunda e a terceira edições do prêmio Rosine, o prêmio Excelência da Viola Caipira. Que foi... a segunda foi em Belo Horizonte e a terceira também em 2013 foi em São Paulo. Um caxiense fazendo sucesso lá no ninho dos caipiras, dá para dizer assim, é isso? Isso. Então, a primeira oportunidade foi com o meu trabalho voltado à música do Sul, e era a categoria Outras Vertentes, né? Que onde tinha um violeiro nordestino, porque tinha todas as categorias, e aí criaram uma categoria Outras Vertentes para mostrar a viola em outras áreas. Então, tinham... Essa mesma, quem recebeu também foi a Adelmo Arcoverde com a viola nordestina, o Cacai Nunes com a viola no choro, o Fernando Sodré com a viola no jazz, e o Zé Helder com a viola no rock. E você? Com a viola na música do Sul. Então foi muito, muito bacana esse prêmio, né? E o ano passado foi na categoria arranjador, né? Você também agora está fazendo um trabalho paralelo de produtor, de arranjador com outros grupos? Sim, eu tenho produzido aqui. A partir de uns anos para cá, o Financiarte exige que cada disco produzido
tenha um produtor musical. Então eu estou usando um pouco dessa experiência e dando uma mão para esses colegas que estão começando, que não tem essa... Não tem esses cabelos brancos. Exato. Muito bom, Tá, muito beleza. bom. O repórter Bruno de Moura, ele foi até os pavilhões da Festa da Uva para fazer uma matéria bem legal sobre o Memorial Zambelli. E a gente vai acompanhar agora. É isso aí, Luiz. Estamos aqui no Memorial Atelier Zambelli, um espaço aqui próximo ao Monumento Jesus Terceiro Milênio, nos pavilhões da Festa da Uva. O interessante é que pouca gente sabe que neste espaço aqui abaixo existe um museu que a gente mostra para você agora. Vamos lá conferir. O Memorial Zambelli é um museu de Caxias do Sul dedicado à preservação da memória e das obras dos escultores da família de Tarquínio Zambelli e Filhos, em especial Michelangelo Zambelli, escultor e decorador devotado à arte sacra que teve intensa atuação na cidade e em toda a região de colonização italiana no Rio Grande do Sul. O acervo remanescente foi adquirido pela Festa Nacional da Uva e instalado no subsolo do Monumento Jesus Cristo Terceiro Milênio. Inaugurado em 16 de dezembro de 2004, conta com mais de 1000 peças entre esculturas e formas para multiplicação de moldes. Estamos aqui com Marisete Harman, que conta para vocês como é que foi o processo de instituição do Memorial Zambelli aqui nos pavilhões da Festa da Uva. Marisete, como é que foi esse processo de trazer todas essas obras e instituir esse museu aqui nos pavilhões da Festa da Uva? Bom, então, tudo começou lá em 2004, por volta de julho, agosto, quando, então, o diretor do Museu Municipal Juventino Dalbó se mobilizou com toda a sua equipe na Secretaria da Cultura para conseguir trazer esse acervo do antigo Atelier Zambelli para cá. Claro que foi um acervo que ele não foi doado, mas ele foi comprado. E então houve toda uma tramitação entre a Secretaria da Cultura e a Festa da Uva, que fizeram uma parceria e adquiriram esse acervo. Essas peças inicialmente foram coletadas lá, fez-se uma seleção no antigo casarão e essas peças, então, com a ajuda do quartel da nossa cidade, essas peças foram trazidas para cá, que nesse momento funcionava, naquele momento funcionava aqui o Memorial da Festa da Uva. Então, no mesmo ano havia sido inaugurado o Cristo Terceiro Milênio, e a Festa da Uva com a Cultura acharam interessante aproveitar esse espaço para colocar o acervo do Atelier Zambelli. Então, feito isso, as peças chegaram aqui, foram higienizadas e se montou um espaço que ele tem uma importância histórico-cultural para a cidade muito grande, que eu gostaria de aproveitar esse momento, inclusive, para chamar a atenção de toda a população caxiense que ainda não esteve aqui, que não conhece, porque é um espaço bastante visitado, principalmente em época de Festa da Uva, é o espaço que mais recebe gente de todos os lugares desse país. E ele é muito elogiado pelo seu valor, pela sua história, pelo tipo de acervo que ele traz aqui. Convém dizer assim que o Memorial Atelier Zambelli, ele conta a história da arte de um escultor caxiense, Michelangelo Zambelli, filho de imigrante italiano, também artista, que é o Tarquínio. Então aqui, o que se encontra aqui são os moldes, os modelos primeiros, as peças originais, que a partir delas se fez as reproduções que estão hoje nas igrejas e capelas, não só da nossa cidade, do nosso interior, mas de todas as cidades do Rio Grande do Sul. Então é um acervo que vale a pena ser visto, porque neste ano de 2014 nós estamos no seu centenário de fundação.
Sob supervisão do Museu Municipal de Caxias do Sul e apoio das Secretarias de Educação, Esporte e Lazer, as obras foram restauradas de forma conservadora, preservando o aspecto que tinham no ambiente de trabalho do artista. Todas essas obras aqui do Memorial Zambelli não foram encontradas desse jeito que vocês podem ver aqui. Quem nos fala mais sobre isso é a Denise Spiandorella, que trabalha no Museu Municipal na parte de conservação. Denise, conta pra gente como é que vocês encontraram essas obras, quanto tempo demoraram para trazer essas obras aqui e expor ao público? Bom, num primeiro momento, essas peças foram coletadas no casarão da Júlio de Castilhos, um casarão de 3 andares. Então, elas se encontraram em diferentes estágios de conservação. Algumas peças pequenas foram encontradas enterradas no porão, né? E a gente desenterrou elas e passou, então, para um segundo estágio após a coleta, que foi o trabalho de higienização delas. Esse trabalho demorou em torno de 4 meses. As peças vieram aqui para a Festa da Uva, né, já que a compra foi feita em parceria com a Festa da Uva. Então vieram para cá, num galpão, foram limpas, remover a sujeira, remover o barro, né, muitas estavam num processo assim bem acelerado de deterioração, né? E num segundo momento, então, o pessoal do museu, a equipe do museu, veio para cá e fez o acabamento final dessa limpeza. O memorial funciona de terça a domingo, das 10 às 16 horas, e oferece ao visitante uma visão importante do aspecto cultural da cidade. Mais informações com o Museu Municipal de Caxias pelos telefones 3221 2423 e 3218 6114. Valeu, o repórter Bruno de Moura, diretamente dos pavilhões da Festa da Uva, falando aí sobre o Memorial Zambelli, que tem muita gente que não conhece e vale a pena ir conferir. Um espaço bem legal aqui em Caxias do Sul, uma atração turística, né, de Caxias do Sul. Voltando a falar sobre esta Semana das Etnias com o Nélio Ender. Nélio, vamos apresentar para o nosso telespectador da TV Câmara, Canal 16, a programação da Semana das Etnias que ocorre entre 21 e 25 de outubro. Inicia dia 21, Perfeito. terça-feira, 20 horas e 30 minutos. Perfeito. Com o assunto é Imigração na época das colônias e imigração hoje. É uma palestra com a professora Vânia Herédia, professora e pesquisadora, e a irmã Maria do Carmo Gonçalves, que é coordenadora do Centro de Apoio ao Migrante. Após esse momento da palestra, haverá um momento cultural Tantan África, que é um grupo musical de senegaleses que vão apresentar um trabalho musical numa música típica do Senegal. Após, terá um momento gastronômico, um prato típico senegalês, o benye, que será produzido por esse grupo de senegaleses e que será servido às pessoas interessadas. A palestra é gratuita e o momento gastronômico são R$15 para pagar as despesas da alimentação. Legal ter inserido isso na programação, porque é um momento assim até que gerou muita polêmica com algumas declarações, enfim, na imprensa aí, os africanos que estão chegando aqui em Caxias do Sul. Legal essa integração, que é uma casa de etnias europeias, que fizeram a colonização aqui de Caxias do Sul, polonês, alemão, italiano, enfim, fazer essa integração com esses novos, com esses povos da África que estão chegando aqui. Bacana. Esses senegaleses, na verdade, eles estão sendo... esse grupo trabalha lá em Forqueta. Tem um professor Leonardo, que é o responsável pela organização desse grupo musical que se chama Tantan África. Que bacana isso. Legal. Então, isso nós vamos apresentar uma pequena amostra da cultura musical africana e um prato típico benye, que é um prato típico senegalês, para a gente começar a conhecer um pouco mais dessa cultura. Legal, bacana. Isso na terça. Na quarta-feira, dia 22, às 20h30 também, nós vamos ter 2 filmes, uma sessão de cinema. Legal. O Walachei, que é um filme que em alemão significa lugar longínquo,
E é proibido falar italiano, que na época da guerra era proibido falar italiano. Vetado. E esses 2 filmes serão exibidos e depois do filme terá um debate com o diretor Robson Cabral aqui de Caxias, que vai discorrer sobre os filmes. Vai ampliar o Também entrada gratuita, aberto à comunidade, geral. sem problemas. Legal. Na quinta-feira, que é dia 23, também 20 horas e 30 minutos, Projeto Caxias Soul Duetos. São músicas afro-brasileiras também, com os músicos Lázaro Nascimento, aqui de Caxias do Sul, e Luiz Wagner, de Porto Alegre. Esse momento também é um momento cultural muito interessante, entrada gratuita, aberta à comunidade. Estamos convidando todo mundo a que compareça na nossa casa e participe. Na sexta-feira, dia 24, tem um momento gastronômico. Aí é a hora de encher a barriga. É a hora de encher a barriga. Muito legal, isso é importante. 20 e 30 da noite, momento gastronômico. Jantar com pratos típicos de diferentes etnias. O italiano vai entrar com a sopa de fideuine. Ok. O polonês com o pierogi, como eu falei anteriormente, é um pastelzinho recheado de ricota, muito bom. Os alemães e suíços, os alemães com carne suíça na panela e batatas. E saladas diversas e como sobremesa chá de maçã e merveille, que é de origem suíça, da etnia suíça. O merveille é como se fosse um pequeno grostoli bem fininho, degustado com chá de maçã. Então, são R$ 35 o ingresso. As pessoas envolvidas na Casa das Etnias estão colocando, são ingressos... são somente 60 ingressos, porque o espaço não comporta mais que isso. Então, nós estamos vendendo a R$ 35 para esse momento gastronômico de diferentes etnias. E para finalizar, no sábado, 20 e 30 também, 8 e 30 da noite, é o momento cultural. O coral Alles Gut, da Associação Germânica de Caxias do Sul, e o Teatro Inosteria, do Grupo Misericolone. Esse coral Alles Gut e o teatro é gratuito, né? Também aberto à comunidade. Depois vai haver um filó. E nesse filó vai ter grostoli, biscoito, cuca com linguiça, que daí já entra para a etnia alemã, né? E suco e café. Legal. Nesse nós estamos vendendo a R$ 15 para pagamento das despesas do filó. Legal. Então, essa é a programação da nossa 4ª Semana das Etnias, promovida pelo Ponto de Cultura Casa das Etnias. Muito legal. Então, tá aí uma programação, tá aí uma opção de lazer, né? Nesses dias aí, aqui em Caxias do Sul, para você que quer conhecer um pouco mais dessas 4 etnias, alemã, italiana. A gente já conhece bastante, né? Mas as polonesas, alemã, suíça e alemã, tá aí uma oportunidade legal. Teatro, música e gastronomia. Legal. Entre os dias 21 e 25 de outubro, a 4ª Semana das Etnias, no Ponto de Cultura, ali na Avenida Independência, ao lado do Quinta Estação. Eu conversei com o Nélio Enderle, que é o coordenador desta 4ª Semana das Etnias. Nélio, obrigado pela sua presença aqui no programa e sucesso no evento. Muito obrigado, Luiz, e esperamos que a comunidade possa participar e compareça dessa semana. Legal, muito obrigado pela presença aqui no programa. Sucesso no evento mais uma vez. Muito obrigado. Valdir Verona, o homem da viola, obrigado pela presença, muito obrigado pela presença aqui no nosso programa. Sucesso aí. Lembrando mais uma vez que o Valdir Verona aí saindo aí, está no forno. Já nos próximos dias está saindo aí o seu mais recente trabalho, que é o parceria número 2 com Rafael Deboni. Quem quiser acessar esse trabalho aí, adquirir o trabalho, vai lá na página do Facebook. Valdir Verona, é isso? Isso mesmo. Tá certo. Qual é a saideira, Valdir? Bom, agora vamos mostrar um arranjo, né, que é uma das tarefas. Eu tenho adaptado músicas do nosso cancioneiro também para viola, com arranjos inéditos, né, como regravei nesse disco anterior, Os Homens de Preto, do Paulo Ruschel, com a participação desses músicos lá do Chão de Areia, que a gente citou anteriormente, assim como Fernando Zorzi no bombo legueiro, como Éder Bergosa no piano. Então a gente fez um arranjo todo diferenciado. Bom aí, hein? Isso. E teve outras músicas
também como o Balseiro do Rio Uruguai, do Barbosa Lessa, que a gente fez com viola, com uma craviola que eu estou usando. Essa está com 8 cordas. De 12 já fui tirando, sobrou. O que estorvava eu tirei. E tem uma participação de um violeiro do Mato Grosso tocando aquela viola de coxo. Então tem essas... E uma das músicas que eu regravei, que a gente fez arranjo, foi do Ramil, do Vitor Ramil, do José Fogaça, A Semeadura. É essa que nós vamos encerrar? Isso. Muito legal, então. Agradeço a participação mais uma vez do Valdir Verona, sucesso. E a você que esteve conosco aqui pela TV Câmara, Canal 16. Obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. Até o nosso próximo encontro. Valdir Verona, com você. Prosseguir, companheiro, medo não há. No rumo certo da estrada, unidos, vamos crescer e andar. Nós vamos repartir, companheiro, o campo e o mar.